Ele não é páreo para os filhotes mais ousados do reino animal. Vamos conhecer os 10 filhotes mais durões do mundo animal e compará-los com os filhotes humanos. Descubra que essas gracinhas podem ser duras na queda quando os filhotes levam tudo ao extremo. Animal Planet, ao extremo. Filhotes durões. Décimo lugar. Não é nada fácil encontrar os filhotes mais durões do mundo. O nosso primeiro colocado, por exemplo, adora viver nas alturas. Isso porque aqui em Bornéu, na Indonésia, algumas famílias se sentem seguras vivendo em árvores da altura de prédios de 10 andares. Escalando ao 10º lugar de nossa lista está o orangotango. A vida pode parecer fácil para o filhote, são e salvo no ninho que sua mãe faz na copa das árvores. Eles estão bem longe dos tigres famintos no solo, mas aqui em cima, os filhotes precisam ser durões para sobreviver. O filhote de orangotango ocupa o 10º lugar na nossa lista porque precisa segurar firme na mãe para sobreviver. Numa altura dessas, um escorregão pode ser fatal. Estudos de esqueletos de orangotangos mostram que de cada 10 adultos, 7 já quebraram um braço ou uma perna. Felizmente, os filhotes podem usar tanto as mãos como os pés para se segurarem. Uma grande vantagem em relação aos bebês humanos. Ficar pendurado na mãe significa que o filhote descobre onde ficam os melhores lugares para comer na floresta. Leva anos para um bebê desse se arriscar sozinho por aí. O orangotango é um acrobata nato. Isso porque ele passa 90% de sua vida nas árvores. Mas existe um bebê humano que balança nas alturas com a mesma facilidade. Shena Seiler não é uma criança de 4 anos qualquer. A maioria das crianças ficaria feliz em balançar no parque com o pai, mas Shena gosta de se pendurar em alturas que deixariam um orangotango com inveja. Estica as pernas, mãos. Isso! Muito bom! Shena adora o trapézio. Me dá a mão, me dá só a mão, dá a mão, dá a mão. Vou largar. Ah! Tá pronta? Tá pronta? Vai! Shena começou a ter aulas de trapézio há 8 meses, no Trapeze High em San Diego. Muito bom! Balançar a 7 metros do chão é fácil graças à ajuda do trapezista Kevin Six e do treinador David Ayers. Quero ir no grande. Eu vou no maior, eu sou grandão. Não pode, você tem que ir no menor. Vamos balançar 2 vezes, depois fazemos o mortal de costas. Tá. Mas você balança 2 vezes antes, tá? Pronto, lá vai ela. Você pode pensar que deixar sua filha de 4 anos brincar no trapézio é meio arriscado. Mas, ao contrário dos orangotangos, Shena usa um cabo de segurança que a impede de cair. Vai lá, Shena, preparar. Mãos pra cima. Tá pronta? Pernas esticadas, pode ir. Vai, vai. Ei,
Muito bem, garota! Alguns bebês começam a ter aulas com David com apenas 18 meses de idade. Então, apesar de Xena não ser a mais nova das acrobatas, com certeza é uma das mais entusiasmadas. Bom, a primeira vez que Xena veio aqui, ela desceu do carro e foi direto correndo para a escada, ficou sorrindo e ela não fazia ideia do que era o trapézio, mas ficava olhando para cima e via as outras pessoas voando. Qualquer coisa que a gente pedir, ela faz. Vem, neném, vem! Isso! A Xena é durona. Temos crianças que não fazem isso com 11, 12 anos. E já tivemos adultos que não conseguiram nem sair da plataforma. Você tem que ser muito seguro para fazer isso. Não é fácil pular nas mãos de alguém a 7 metros do chão. Cabos de segurança e uma rede garantem que Xena não vai se machucar. Mas o bebê orangotango só tem o chão para amparar sua queda. Esse filhote vai se segurar na mãe por até 6 anos, mais do que qualquer outro primata. O filhote do orangotango é o 10º da nossa lista porque recebe muito amor de sua mãe. Diferentemente do nosso próximo concorrente, que cai de cabeça assim que nasce. Agora, nas noites estelares do Animal Planet, você encontra... Nono lugar. Respire fundo, pois estamos prestes a ver um parto sem a ajuda de médicos, enfermeiras ou peridural. Na verdade, analgésicos seriam muito úteis ao nosso próximo colocado, porque nascer pode ser muito perigoso quando você é uma girafa. Sendo a mãe mais alta do mundo, a girafa apresenta um desafio único para seus filhotes. Só suas pernas já são mais altas do que um homem normal. E como ela está cercada de predadores famintos, não pode correr o risco de se deitar para dar cria. Há 1,80 m separando o filhote do chão. Só há uma coisa que um filhote durão pode fazer num caso assim. O filhote da girafa despenca na 9ª colocação da nossa lista, literalmente. Pelo menos a queda rompe seu cordão umbilical e ajuda o filhote a tomar fôlego pela primeira vez. Mas não há tempo para se preocupar com possíveis luxações. O filhote tem que ficar de pé bem depressa. O que não é nada fácil quando já se nasce tão alto e pesado quanto um ser humano adulto. Em apenas 15 minutos, esse filhote já está de pé e procura sua primeira refeição. Mas nas planícies da África, o filhote da girafa não é o único animal que procura uma refeição fácil. As girafas podem parecer desajeitadas, mas têm cascos do tamanho de pratos. E um coice bem dado pode esmagar o crânio de um leão. Se esse filhote pretende sobreviver, terá que ficar bem longe dos leões e dos cascos da mãe. Mas há outro motivo para os filhotes da girafa ocuparem o 9º lugar de nossa lista. Quando as coisas ficam difíceis, eles precisam correr. Correr mesmo. Só metade dos filhotes de girafa sobrevive a ataques como esse no primeiro ano de vida.
Imagine se você tivesse um bebê que corresse como uma girafa. Algumas horas depois de nascer, o bebê seria capaz de correr a velocidades incríveis. A 51 km por hora, seu filho recém-nascido poderia facilmente ultrapassar velocistas olímpicos. Só para aprender a ficar em pé, um bebê humano leva meses, e não minutos. Como o cérebro humano aprende muito mais do que o de outros animais, levamos mais tempo para nos concentrarmos numa única coisa, como andar. E enquanto a maioria dos bebês de hoje aprendem a engatinhar antes de andar, houve um tempo em que as coisas eram bem diferentes. No século XVII, nas primeiras colônias norte-americanas, os pais puritanos garantiam que seus filhos jamais iriam engatinhar. Isso porque eles pensavam que só animais, e não humanos, deveriam rastejar no chão de 4. Então, os pais faziam de tudo para que os bebês não pudessem se mexer. Eles enfaixavam os filhos em tiras de linho que eram trocadas apenas uma vez por dia. Após alguns meses, tanto os meninos como as meninas eram vestidos com longos camisolões que os impediam de engatinhar, e ainda ganhavam andadores. Afinal, quanto mais cedo eles conseguissem ficar de pé, mais cedo encontrariam a salvação. Para a girafa, a salvação não depende só de ficar de pé, mas também de correr. Ainda assim, mesmo com toda a sua velocidade, uma girafa pode levar até 18 meses até estar pronta para se defender. E por isso, ela ocupa o 9º lugar da nossa lista. Oitavo lugar. O próximo colocado da nossa lista de filhotes durões vive no lugar mais frio do planeta, a Antártida. Esta imensidão gelada também é o local onde mais venta no mundo. Com uma temperatura de 40 graus negativos, o vento é tão forte que a pele exposta congelaria em menos de 30 segundos. Você teria que ser um louco para ter um filho aqui. Ou teria que ser uma foca de Weddell. Quando uma foca de Weddell dá cria, o filhote tem que ser durão. Assim que ele chega ao mundo, tem o maior choque térmico de sua vida. Nenhum outro animal experimenta uma mudança de temperatura tão grande quando nasce. A diferença de temperatura entre o útero da mãe e o mundo exterior é de mais de 100 graus. O casaco de pele do filhote não é suficiente para que ele sobreviva ao choque térmico. Ele precisa começar a trabalhar imediatamente numa nova camada isolante. Leva apenas uma semana para o filhote dobrar de tamanho. E isso é o que acontece quando você vive de milkshakes com até 60% de gordura. Comparativamente, o leite de vaca possui apenas 5% de gordura. Mas, em compensação, as vacas não precisam de camadas de gordura com 5 centímetros de espessura para sobreviver acima e abaixo do gelo. Cedo ou tarde, o filhote terá que aprender a nadar nessas águas, que de tão geladas frequentemente congelam, forçando as focas a usarem seus dentes para manter abertos os buracos que usam para respirar. Não é de se espantar que os filhotes relutem um pouquinho antes de mergulharem com as mães. Na primeira aula, a mãe tem que literalmente jogar o filhote na água. Ela tem até mesmo que ensiná-lo a segurar o fôlego.
Demora algumas semanas até que o filhote tenha aprendido a mergulhar como sua mãe. Afinal, ela consegue ficar submersa por mais de 1 hora. A água gelada não é problema. Na verdade, é bem mais quente dentro da água do que fora, especialmente quando se tem um casaco de gordura em constante crescimento. Mas as focas não são os únicos filhotes que aprendem a lidar com a água gelada. Todos os mamíferos têm um reflexo natural para mergulhar, até os humanos. Assim que a água gelada toca o rosto, o batimento cardíaco diminui. Os vasos sanguíneos dos braços e das pernas se contraem, reduzindo o fluxo do sangue. Isso mantém o oxigênio e o calor nos órgãos vitais, como o cérebro e o coração, tornando as extremidades de nosso corpo geladas. É por isso que, às vezes, bebês ou até mesmo adultos podem ser ressuscitados depois de permanecerem vários minutos sob a água gelada. Esses bebês certamente não têm medo da água. Esta é uma aula de natação para bebês, em Londres, na Inglaterra. São bebês muito novos para andar, mas que já aprenderam a segurar o fôlego, rolar e boiar. É uma ótima maneira de perder o medo da água, como afirma Lauren Heston. Boiar é uma de nossas habilidades mais importantes, porque você deve conseguir boiar se não tiver onde segurar. O que os bebês aprendem aqui os torna mais confiantes, segundo uma mãe orgulhosa, Angela Thompson. Eu tenho 2 filhos, ambos estão fazendo aulas e nenhum deles tem medo da água. Eles podem cair na banheira, que não ficam desesperados e até mesmo nadar com os amigos, eles têm segurança total. No final das 15 semanas de curso, os bebês devem conseguir subir sozinhos à superfície para respirar. Mas esses bebês não estão apenas aprendendo a nadar. Alguns estudos indicam que a natação dá mais coordenação motora e ajuda a desenvolver a sociabilidade e a inteligência. Já para as focas de Weddell, aprender a nadar é uma questão de sobrevivência. Depois de apenas 7 semanas, os filhotes podem permanecer submersos até 5 minutos e mergulhar até 90 metros de profundidade. Eles já perderam aquela pelagem que os mantinha aquecidos ao nascer, porque agora já tem uma camada de gordura de uns 3 centímetros. Eles levarão mais uns 2 meses para ficar durões, com a ajuda da mãe. Mas nosso próximo colocado não tem a mesma sorte. Sétimo lugar. O próximo colocado da nossa lista de filhotes durões é realmente atirado em águas bravas. Na América do Sul, a água desce da Cordilheira dos Andes a velocidades incríveis. São corredeiras classe 5, muito perigosas para a maioria dos canoístas. Mas esse é o lar docilar do Pato das Torrentes. A mãe e o pai conhecem bem essas águas, mas constroem seu ninho 9 metros acima do rio. E isso mantém os ovos seguros contra enchentes, mas traz um problema para os recém-nascidos. Essas bolinhas indefesas nascem num penhasco, muito acima das águas bravias. O Pato das Torrentes é o 7º da nossa lista porque tem um caminho a percorrer. Se os filhotes sobrevivem a esses saltos incríveis, vão direto para o próximo desafio. Estas corredeiras estão cheias de invertebrados, como larvas e insetos.
Se os filhotes quiserem comer, precisam aprender a nadar. O que você acha de ser forçado a nadar nessas corredeiras com apenas um dia de vida? A oleosidade natural das penas ajuda os patinhos a boiarem, mas não os protege dos predadores. Por isso, eles devem ficar perto da mãe e responder quando são chamados. Eles aprendem a reconhecer a voz da mãe antes mesmo de saírem do ovo. Mas outros bebês também aprendem. Estudos recentes feitos com ressonância magnética parecem indicar que os bebês humanos podem ouvir sons dentro do útero. Cada vez que os pais repetem a leitura de um poema, o feto apresenta um aumento da atividade cerebral. Por isso, alguns pais levam seus filhos, que ainda estão para nascer, a uma universidade um tanto estranha. O Dr. René Van de Kar ensina mulheres grávidas a se comunicarem com seus filhos nesta universidade pré-natal em Hayward, na Califórnia. Segundo René, estimular o cérebro do bebê no útero estimula também o crescimento celular. Dá uns tapinhas no bumbum dele. Pá, 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 pá. Diga pá, 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 pá. Tá ouvindo? Uhum. O coração dele acelerou um pouco, viu? Ele está ouvindo a voz da mãe. O bebê está animado. É legal, né? Agora vamos. Esfrega, 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 esfrega. Assim como o pato das torrentes, o bebê aprende a reconhecer a voz da mãe mesmo antes de chegar ao mundo. E o Dr. Van de Kar acredita que o sistema nervoso do bebê começa a se desenvolver em resposta a esse tipo de estímulo. E cada vez que você diz esfrega, ele sente que você esfrega. Ele associa a sensação com a palavra. E como ensinamos isso agora, isso vai continuar depois dele nascer. Porque as palavras sempre serão importantes para o seu filho. Ele vai entender exatamente o que você disser. Afinal, é muito importante ouvir os pais. Especialmente se você for um pato das torrentes em constante risco de ser arrastado rumo a uma morte horrível. Eles são especialistas e amantes do reino animal. 6º lugar. Se enroscando na 6ª posição da nossa lista está o polvo. E este é um sujeito esperto. Pesquisas recentes afirmam que, quando se trata de inteligência submarina, o polvo é o primeiro da classe. Esses filhotes durões aprendem a se comunicar, resolver problemas e pensar. E aprendem sozinhos. Não há ninguém para ensinar, porque eles nunca chegam a conhecer a mãe. A mãe polvo bota 50 mil ovos e os protege com a própria vida. Ela passa tanto tempo limpando e cuidando deles que fica 3 meses sem comer. E então, assim que os ovos eclodem, ela se despede e morre. O polvo é o 6º colocado na lista porque esses filhotes ficam órfãos num oceano cheio de bocas famintas. Felizmente, o polvo aprende rápido. Isso porque ele possui um sistema nervoso tão grande e tão complexo como o de algumas aves. Em menos de 1 ano, ele aprende a controlar os seus 8 braços e os milhares de cromatóforos de sua pele, as células que ele utiliza para se camuflar. Além de esperto, o polvo é ótimo para resolver problemas. Como vive pouco mais de 1 ano, ele tem que aprender muito rápido. Mas estes não são os únicos bebês que nascem com uma inteligência incrível. Conheça Arjun Iyengar, de Ambler, na Pensilvânia. Ele tem 5 anos e é um verdadeiro prodígio. Ele tem espantado seus pais desde que era bebê, com sua insaciável vontade de aprender. Com 1 ano e meio, já memorizava qualquer coisa que lhe fosse dita. Mas quando fez 3 anos, eles descobriram sua paixão pela música.
Arjun aprendeu mais de 100 músicas no piano e até compôs algumas. Atualmente, ele estuda com o professor de Juilliard. Mas Arjun também tem outros dons. Em seu tempo livre, ele adora brincar de álgebra. X é igual a 10, assim como Y é igual a 2. Agora, substitua o X igual a 2 no topo da equação. E quem precisa de calendário quando se pode calcular qualquer dia do ano? Em que dia cai o 1º de maio de 2004? Sábado. E 5 de dezembro de 2005? Segunda. Isso. E 17 de março de 2004? Quarta. Perfeito. Ele é um desafio constante para seus pais, que tentam novas maneiras para estimulá-lo. A capital da Espanha? Madrid. Capital do Marrocos? Rabat. A capital da Polônia? Varsóvia. Assim como o povo, Arjun já nasceu inteligente, segundo seu pai, Vijay. Ele é normal em todos os aspectos, exceto por, bem, sua habilidade para matemática, música e ciência. Eu não sei de onde veio esse dom. O povo pode não entender nada de matemática e ciência, mas com 8 braços ele poderia ser um ótimo pianista. Como infelizmente o povo não tem pais para ensiná-lo, ele depende apenas das informações que consegue coletar com seus tentáculos. Isso porque cada um de seus braços tem um cérebro próprio e cada ventosa pode sentir e provar. Num mar onde todos são inimigos em potencial, é muito importante ter braços e inteligência. Quinto lugar. Nos desertos do sudoeste norte-americano, é melhor você não mexer com o próximo filhote durão. O escorpião tem uma mãe muito durona. Armada de um ferrão, garras e um detector de movimento muito sensível. Nenhum inseto está salvo de um escorpião. Você poderia até pensar que escorpiõezinhos não teriam problemas para se virar no deserto. Mas, infelizmente, uma das comidas favoritas dos escorpiões adultos são os escorpiões pequenos. Então, é sempre bom para os filhotes ter um guarda-costas. E para esses filhotes, não há melhor lugar no deserto que ficar debaixo do ferrão da mamãe. Por isso, ela dá carona a dúzias de filhotes indefesos, pelo menos por 3 semanas. Pode parecer uma vida fácil, mas as coisas mudam rápido. Afinal, pais de todos os tipos, cedo ou tarde, ficam um pouco cansados de carregar seus filhos nas costas. No mundo todo, cada vez mais, os filhos passam mais tempo nas costas dos pais. A jovem Yukiko Matsumoto, como muitos outros jovens trabalhadores solteiros no Japão, ainda mora com seus pais. Os pesquisadores descobriram que um número crescente de jovens prefere viver com os pais, apesar de terem bons empregos e salários razoáveis. Eles são chamados de solteiros parasitas. Mas para Yukiko existem boas razões financeiras para não morar sozinha. Algumas de minhas amigas casadas tiveram que se mudar para casas muito menores.
Não quero sacrificar meu conforto, então teria que me casar com alguém que ganhasse pelo menos 2 vezes mais do que eu. Hoje posso gastar meu dinheiro como eu quiser. E o Kiko e suas amigas têm sorte por não serem criadas por escorpiões. Isso porque os filhotes que passam tempo demais nas costas da mãe pagam um preço muito alto. O escorpião é o 5º de nossa lista porque qualquer filhote que se recusa a sair de casa será comido. E com uma mãe dessas, quem precisa de inimigos? Numa terra de escorpiões, é bom lembrar que às vezes o amor materno é de matar. Mas se você acha que a vida é difícil para os filhotes de escorpião, espere até conhecer nosso próximo colocado. Em poucos minutos, os bebês mais frágeis viram o prato principal de suas mães. Quarto lugar. Alguns bebês começam a vida numa corrida pela sobrevivência. É uma corrida sem regras e cheia de distrações. E alguns deles recebem muito mais do que aplausos e um chocalho de plástico, porque alguns bebês correm para salvar a vida. Na ilha da Tasmânia, a corrida começa no subsolo, na Toca da Diaba. Esse é um diabo da Tasmânia fêmea, e ela está em trabalho de parto. Ela parece estar com muita dor, ainda que esteja dando cria a filhotes do tamanho de grãos de arroz. O diabo da Tasmânia é o 4º colocado de nossa lista porque esses filhotes cegos, pelados e indefesos têm que se arrastar pela barriga da mãe até a segurança de sua bolsa. É uma corrida pela sobrevivência porque pode haver até 30 filhotes e a mãe só tem 4 mamas. Então, somente os 4 filhotes que chegarem ao leite vão comer. Os outros vão morrer. Felizmente, quando os nossos bebês competem, é muito menos traumático. Ao contrário dos diabos da Tasmânia, esses bebês competem só pela beleza. Assim, podem impressionar os juízes. A ideia de concursos de beleza para bebês não é nova. O primeiro concurso de bebês do mundo foi comandado pelo lendário produtor Barnum em 1855 e foi incrivelmente popular. Hoje, os concursos podem ser um grande negócio. Atualmente, no desfile de beleza Universal Royalty em Austin, no Texas, bebês com apenas 6 meses são julgados em quesitos como sorriso e personalidade. Eles podem ganhar uma coroa, um cheque e muita segurança, segundo esta orgulhosa mãe, Tina Isdale. Todas elas começaram antes de completarem 1 ano de idade, enquanto ainda eram bebês. Eu as levava ao palco e as apresentava. Minha ambição ou esperança era de que isso as tornasse mais autoconfiantes, que aprendessem a falar bem e a lidar com a plateia, que elas se tornassem mais sociáveis e aprendessem a ser competitivas. E é essa competitividade que tornou as garotas Isdale famosas no circuito de concursos de beleza norte-americanos. Por sorte, essas garotas não competem na Tasmânia, porque aqui não há prêmios para a segunda colocada. E a mãe não tem tempo para perdedores. Qualquer filhote que ficar fora de sua bolsa será comido.
Terceiro lugar. Nossa contagem regressiva prossegue com um sujeito grande e metido a valentão. Ele é um verdadeiro interesseiro que não quer roubar só o coração de seus pais adotivos. Minha nossa! Nossas preces foram atendidas. Acho que rezamos muito tempo e alto demais. Não há salvação quando sua casa é visitada pelo animal que ocupa o terceiro lugar na nossa lista. O cuco. A mãe cuco não é uma boa dona de casa. Ela bota seu ovo no ninho de outro pássaro e esconde o que fez roubando um dos ovos da anfitriã. O ovo do cuco que você está vendo na frente fica tão bem disfarçado que engana a mãe rouxinol, que acredita que o ovo é um dos seus. A inocente mãe rouxinol é agora a mãe de um futuro criminoso. O cuco é o nosso terceiro colocado porque nasce 3 dias antes dos filhotes do rouxinol. E poucos minutos depois, esse filhote cego e sem penas se livra de toda a concorrência. O cuco é forte o bastante para levantar um ovo quase de seu tamanho e faz isso bem embaixo do bico de sua mãe adotiva. Contudo, alguns pais realmente encorajam seus filhos a desenvolver os músculos. Conheça Connor Craven, o pequeno fisiculturista. Ele tem apenas 8 anos, mas espera alcançar a reputação que seus pais têm no circuito de fisiculturismo profissional inglês. Mas não importa o quanto ele treine, ele não conseguirá ficar como seu pai até chegar à puberdade. É nessa idade que seu corpo vai produzir a testosterona necessária para multiplicar as fibras de seus músculos. Por enquanto, aquilo que lhe falta em músculos, Connor compensa em estilo. Dentro do ninho, o cuco também se mostra um grande fisiculturista. Agora, ele já é 5 vezes maior que seus pais de aluguel. Mas, pelo menos agora, a pobre mãe rouxinol só tem um filhote para alimentar. E a seguir, veremos o exemplo máximo de rivalidade entre irmãos. Segundo lugar. Rindo no segundo lugar da nossa lista está a hiena. Porque aqui, nas planícies da África, a mãe faz parte de uma irmandade. Pode haver até 100 outras fêmeas em seu clã, e a única maneira de conservar sua posição hierárquica é lutando por ela. Você não iria gostar de ficar na frente de uma boca que pode estraçalhar a perna de um rinoceronte. Mas na tranquilidade da sua toca, a hiena se mostra uma mãe surpreendentemente afetuosa. Aqui, seus filhotes podem estar a salvo de predadores, mas não estão a salvo uns dos outros. As hienas estão em segundo na nossa lista porque começam a lutar no momento em que nascem. Ao contrário da maioria dos mamíferos carnívoros, a hiena já nasce com os olhos abertos e uma boca cheia de dentes afiados. Essas lutas não são de brincadeira. 1 entre cada 4 filhotes morre. E as garotas são as piores. As fêmeas são cheias de testosterona, e isso só alimenta a agressividade delas. Afinal, numa sociedade liderada por fêmeas dominantes, uma hienazinha que mata sua irmã terá uma concorrente a menos na competição hierárquica do clã.
É uma competição brutal, na qual nenhum humano encorajaria seus filhos a entrarem. Mas isso não quer dizer que algumas pessoas não paguem para ver seus filhos lutando. Em Nova York, no Centro de Artes Marciais Bill Warrior, Brainer Martinez ensina crianças de apenas 2 anos e meio a darem seus primeiros golpes de karatê. Um de cada vez, um de cada vez. Vai, Vanessa. Yeah. Adrian, vai. William, vai. Yeah. Quero um chute bem forte. Prontos? Vai! Yeah. Ao contrário do que se pensa, karatê não tem nada a ver com violência. Uma das premissas básicas das artes marciais é o respeito, um mundo muito superior ao da Toca das Hienas. Primeiro, Brainer ensina seus alunos a respeitarem a si mesmos e a todos à sua volta. Depois, ele passa para a técnica. De novo. Prontos? Quero ver mais técnica, gente. Assim. Vamos ver uns chutes, certo? Vai! Ei, para! Chutes pro lado. Vai! Ei, para! Esse foi bom. Cumprimentem. Muito bem, gente. Podem sentar. Brainer acredita que, além da autoestima e confiança, essas crianças também vão aprender concentração, trabalho em equipe, educação física e coordenação. Quem é o próximo? Quem vai ser? Deixe-me ver. Silêncio! Kurtz, levante! Sim, senhor! Isso aí, carinha de tigre! Certo, todos em silêncio, quietinhos. Vamos lá. Agora se concentre. Pronto. 1. Bom. 2. Pronto. 3. É, isso mesmo! Vai! E quebrar essas tábuas não é brincadeira de criança. Para uma criança de 3 anos quebrar uma tábua, ela precisa de muita confiança. Ela precisa da técnica certa, da supervisão certa para não se machucar. Vamos. 1. Concentra. 2. Está pronto? 3. É isso aí! Talvez as hienas devessem se matricular num curso de karatê. Aprender um pouco de respeito certamente tornaria mais fácil a vida de suas mães, que estão sempre bancando o juiz. Mas nem mesmo o karatê poderia ajudar o próximo colocado da nossa lista. Ele é tão agressivo que começa a brigar antes mesmo de sair do útero. Nas noites do Animal Planet, nosso horário nobre... Primeiro lugar. Justo quando você pensou que era seguro entrar na água, aí vem o animal que ocupa o primeiro lugar de nossa lista. O tubarão é um assassino por natureza. Graças aos filmes de terror, todo mundo sabe que o tubarão é um dos maiores predadores do mar. Mas o que quase ninguém sabe é como seus filhotes são durões. Especialmente os filhotes do cação-mangona. Como a maioria dos tubarões, os filhotes do cação-mangona já nascem formados e podem passar até 1 ano dentro do útero. E para descobrir por que esses tubarões estão em primeiro lugar, temos que olhar dentro do útero. Graças a câmeras especiais, os cientistas puderam observar o que acontece lá dentro. Imagine a surpresa deles quando viram um tubarão ainda por nascer, nadando dentro do útero da mãe. O cação-mangona é o primeiro da lista porque antes mesmo de nascer, o filhote maior e mais forte mata seus irmãos menos desenvolvidos. Para esse tubarão, os últimos não são os primeiros. E
E, estranhamente, alguns pesquisadores acreditam que o mesmo acontece com humanos. A teoria é de que a forma como a família trata seus filhos varia de acordo com a ordem em que eles nascem. Isso resulta em diferentes traços de personalidade. Acredita-se que os primogênitos têm maiores chances de obter sucesso. Os segundos tendem a ser os mediadores entre os irmãos. E os caçulas têm privilégios especiais e pais mais tranquilos, o que pode significar menos responsabilidades e também menos autocontrole. Alguns primogênitos famosos incluem George Bush, Bill Clinton, Hillary Clinton, Winston Churchill, Indira Gandhi, William Shakespeare e Albert Einstein. Mas, ironicamente, o primeiro presidente norte-americano foi um segundo filho. Mas e que importa a ordem de nascimento para o cação Mangona, se ele é sempre o primeiro e único a sair do útero? Pode parecer um começo difícil para nós, porque nossos filhos são cuidados pelas mães antes e depois do nascimento. Mas depois que o cação Mangona deixa o útero, ele está sozinho. Então ele precisa começar em vantagem, e todos os seus irmãos e irmãs perdem a vida para que ele possa nascer. Ele enfrenta a maior das batalhas só para conseguir sair vivo do útero. E por isso, o filhote do cação Mangona realmente vai ao extremo. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.